Fala concurseiro e concurseiro, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro. Nós vamos agora começar aqui a parte de conhecimentos específicos para o teu concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Certo? Então nós vamos aqui começar com a Lei Complementar 258 de 2021, essa lei que foi publicada recentemente e trata aí sobre o regime disciplinar dos servidores de carreira da SAP, né? A Secretaria de Administração Penitenciária. Então a primeira coisa que eu preciso te falar, certo? É do que se trata essa lei. Olha só, preste muita atenção. Essa lei ela vem para regulamentar o comportamento ético dos servidores, aquilo que o público em geral espera desses servidores da Secretaria de Administração Penitenciária. Quais são os deveres que eles precisam cumprir, qual o comportamento que eles precisam ter, tá? Essa lei também vai falar da apuração disciplinar. Caso algum desse servidor venha a descumprir com esses deveres, tá certo? Caso algum servidor venha a descumprir com esses deveres, vai ser aberto um processo administrativo disciplinar para apurar essa falta que esse servidor ele cometeu. Tá? Então essa lei complementar ela vem aí para regulamentar isso. Então de cara, o que é que eu já preciso te falar? Se a questão da sua prova vier falando que a Lei Complementar 258 de 2021, que ela versa sobre direitos, sobre afastamentos, sobre licenças, sobre remuneração, né, vencimento de servidores, não, isso já está errado, tá? Então, portanto, essa lei ela vem aí para trazer a apuração disciplinar, para falar de dever, né? Para falar daquilo que o servidor tem que fazer obrigatoriamente. Tá? Então, vamos fazer essa nossa primeira anotação aqui. Ó. Primeira anotação, nós vamos estudar sobre a Lei Complementar 258/2021. Essa lei, ela fala sobre o regime disciplinar dos servidores aí da SAP, certo? Então, aqui nós estamos falando sobre o regime disciplinar, dos servidores da SAP, tá? Então olha só, essa lei vai falar sobre o regime disciplinar dos servidores da SAP. Professor, o servidor da SAP só vai ser aquele policial penal? Negativo. Na SAP, nós temos outros servidores também. Por exemplo, no âmbito aí da Secretaria de Administração Penitenciária, nós vamos ter enfermeiros, médicos, advogados, tá? Aquela equipe multidisciplinar que trabalha ali no interior das unidades prisionais. Então, nós não temos apenas como servidores da SAP os policiais penais, certo? Então, olha só, vamos lá. Esses servidores da SAP que nós estamos falando aqui, certo? Esses servidores da SAP que nós estamos falando aqui são os policiais penais, que eu vou denominar aqui como PPs, certo? PPs, tá? Mas também aqui vai entrar o outro rol de servidores, que não são apenas os policiais penais. Nós temos aí vários, aqueles que compõem a equipe multidisciplinar, né? E aí, como exemplo, eu vou citar aqui enfermeiros, advogados, certo? Tudo bem? Então, já de cara eu vou te falar que aqui no âmbito da SAP nós não temos apenas os policiais penais e eu já te aviso também que essa lei, esse regime disciplinar, ele vai ser aí aplicado tanto para os policiais penais, como também para os demais servidores, tá certo? Então, olho na tela para a gente ver aí o que é que versa aí esses primeiros dispositivos que fala da nossa lei, tá bom? Olha só, vamos lá. Então, nós estamos falando aqui da Lei Complementar 258 de 2021, o regime disciplinar dos servidores aí da Secretaria de Administração Penitenciária. Vamos lá, capítulo 1 das disposições gerais. Olha o que nos fala o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar, tá? Então essa lei ela fala do regime disciplinar que é aplicável
aos agentes públicos, então, ó, ela não está se limitando apenas aos policiais penais, como eu mencionei para vocês aqui, ó, tá? Do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária, é aquilo que eu acabei de te falar. Aqui nós não estamos falando apenas dos policiais penais, estamos falando de todos os agentes públicos da Secretaria de Administração Penitenciária. E o que é que essa lei ela fala? Ela define regras, ela vai falar de regras. Que tipo de regras, professor? Sobre o comportamento ético, bem como os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Então, essa lei ela não fala aí sobre direitos, beleza? Sobre direitos, como nós já havíamos falado aqui. Então, olha só, o que é que eu vou fazer contigo? Trazendo mais para cá no quadro, ó, o que é que essa lei ela vai falar? Essa lei não trata, vamos anotar, não trata de direitos, certo? Não trata de direitos, não fala de licenças, não fala de licenças, não fala de afastamentos, certo? Não afastamentos. Tudo isso aqui, pessoal, essas características que eu estou te passando aqui, vão ser tratadas no RJU, no Regime Jurídico Único. É a Lei 9826 de 74. Essa lei aqui, a 9826 de 74, o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Ceará, essa lei ela caiu na prova passada, ela foi cobrada no edital passado, tá? E nós vamos também estudá-la aqui por completo. Essa lei é uma lei mais geral, é uma lei mais genérica. Então, olha só, o que eu vou te dizer aqui. Se eu tenho uma lei mais específica e eu tenho uma lei mais genérica, vai ser aplicada aquela lei que é mais específica. Como assim, professor? Peraí que agora eu não entendi. Vamos lá, vou fazer uma comparação com você aqui agora. Olha o seguinte exemplo. A Polícia Civil do Estado do Ceará, ela tem um estatuto próprio, certo? Ela tem um estatuto próprio com regras próprias para os policiais civis. Os policiais civis do Estado do Ceará são servidores do Estado do Ceará. Beleza, professor, agora eu estou começando a entender. E o RJU, o Regime Jurídico Único, professor, o que é que ele é? O RJU, essa Lei 9826 de 74, também é um estatuto, certo? Só que esse estatuto, o RJU, que nós também vamos estudar mais para frente, ele é aplicado de forma mais ampla para todos os servidores do Estado do Ceará. Então, olha só, essa norma, essa regra é uma regra geral, que é aplicada de forma ampla para todos os servidores. Mas se eu tenho um grupo mais específico, com um estatuto mais específico, eles vão ser aplicados aquela norma mais específica, tá bom? E aí a gente traz aquela analogia lá do direito penal, que diz o seguinte, olha, se existe uma lei mais específica, aplica-se a lei mais específica, tá? Agora, no caso em que falta ali uma regulamentação mais específica, aplica-se a lei mais genérica. Professor, então o senhor está querendo me dizer que no caso dos policiais penais, eles possuem ou não um estatuto próprio? Os policiais penais do Estado do Ceará, eles não possuem um estatuto próprio. Então, a eles vão ser aplicado o quê? O RJU, o Regime Jurídico Único, que é a lei mais ampla, porque não possui uma lei mais específica. Então, para os policiais penais do Estado do Ceará, ainda aplica-se o RJU porque por falta de possuir um estatuto próprio para esse determinado grupo de servidores, certo? Mas olha só, o RJU, a Lei 9826 de 74, ela aponta, ela trata sobre direitos, sobre deveres, sobre responsabilidades e também fala de apuração de faltas disciplinares, certo? Só que olha só, esse regime disciplinar, ele vem como forma mais específica apenas naquela parte que fala de deveres e de apuração de responsabilidades. Por falta de possuir um estatuto próprio completo, então o RJU, na parte que tange sobre direitos, sobre vantagens,
sobre licenças, sobre afastamentos, ainda aplica-se aos policiais penais. Mas, naquela parte de regime disciplinar, como agora nós possuímos a Lei Complementar 258 de 2021, que é uma lei mais específica, nessa parte, apenas nessa parte de apuração de deveres, de apuração de responsabilidades, aplica-se a Lei 258 de 2021. Beleza? Então, olha só, professor, então qual é a intenção aqui, qual é a ideia, qual é o propósito dessa lei que nós vamos estudar? Então, a nossa Lei 258, de 2021, ela tem como norte, ela tem como objeto, certo? Ela tem como objeto o estudo aí, a apuração da responsabilidade do servidor da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, olha só, por os policiais penais não possuírem ainda um estatuto próprio, foi criada uma lei específica apenas para fazer a apuração da responsabilidade do servidor da SAP. Como assim, professor? Apuração da responsabilidade. Digamos que um determinado servidor, um policial penal, venha a cometer alguma falta disciplinar, certo? Qual vai ser a norma que vai gerir, qual vai ser a norma que vai trazer as regras para que seja apurada essa falta que esse servidor cometeu? Vai ser a nossa Lei 258 de 2021. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, olha só. Vamos visualizar aqui, mais uma vez, na tela, mais informações que nós temos para trazer para vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Então, fizemos aí a leitura do artigo 1º. Vamos agora para o artigo 2º. Estudamos o objeto, tá? Estudamos o objeto. O objeto dessa lei. Qual é o objeto dessa lei, portanto, professor? O objeto dessa lei é a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos servidores, certo? E aí nós falamos para vocês que vai entrar aqui tanto os servidores em gerais da SAP, né? Servidores da SAP. Aqui nós não estamos falando apenas dos policiais penais, nós estamos falando de todos os servidores, PPs, certo? Enfermeiros, todo mundo que compõe aí a Secretaria de Administração Penitenciária, advogados, tá bom? Toda essa equipe aí, beleza? Então vamos lá, artigo 2º. Olha o que nos diz aí o artigo 2º. Estão sujeitos às disposições dessa lei os policiais penais, é aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Os policiais penais de carreira, tá? Então, quem está sujeito a essa lei? Os policiais penais e todos os demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Então, o que é que eu quero que você tenha muito cuidado? Alguma questão de prova pode aparecer dizendo que essa nossa lei, em estudo aqui, só vai ser aplicada aos policiais penais e não se aplica aos demais servidores. Você já sabe que isso está errado. Está errado. Essa lei vai ser ampla para todos os servidores que compõem aí a Secretaria de Administração Penitenciária. Fique muito ligado nisso, tá bom? Próximo. Parágrafo 1º aí do artigo 2º. Compete à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, né? A CGD, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira nos termos da Lei Complementar 98 de 2011. E parágrafo 2º. É da competência da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD, vamos fazer essa marcação, órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado, apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, nos termos da Lei Complementar
número 58 de 2006. Então, observação, vamos fazer mais essa anotação aqui, que ela é de muita importância para vocês. Ó. Vamos lá. A lei aqui, no parágrafo 1º, ela vai fazer essa distinção. Agora a lei ela está falando da competência para fazer a apuração, certo? Quem é que tem competência para apurar essas faltas disciplinares desses servidores, tá bom? Então, quem é que tem essa competência para fazer a apuração de faltas? Vamos lá. Quem tem a competência? Quem é competente para fazer a apuração da responsabilidade. Apuração da responsabilidade desses servidores. Quem é esse órgão competente? Vamos lá. Primeira coisa, compete à CGD, a Controladoria Geral de Disciplina, compete, portanto, à CGD a apuração da responsabilidade dos servidores policiais penais, os PPs, certo? Então, preste muita atenção, observação importante, anote isso daí no seu caderno, anote isso daí no seu resumo. Professor, quem é que vai apurar uma falta de um servidor policial penal? Quem é que vai apurar? Quem vai apurar é a CGD. Quem vai apurar essa responsabilidade vai ser a CGD. Isso no que for referente aos policiais penais. Agora, quando nós estivermos falando dos demais servidores, os outros servidores da SAP, os outros servidores, que são esses que nós já falamos aqui, né? Vai ser competência de quem para a apuração dessas faltas? Vai ser competência da PROPAD. PROPAD. E aí você vai ter que saber essa distinção, tá? Falou em policiais penais, competência, CGD, para apuração dessa responsabilidade. Falou dos outros servidores, certo? De todos esses outros servidores aí de carreira da SAP, enfermeiros, médicos, advogados, esses membros que compõem as equipes multidisciplinares, tá? Esses outros servidores vai ser de competência da PROPAD, tá certo? Então, muito cuidado, faça essa distinção, faça esse quadro aí no seu resumo, tá bom? Olho na tela, mais uma vez, olho na tela. Capítulo 2 da responsabilidade. O artigo 3º. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis nas respectivas esferas. Professor, eu não entendi, foi nada. O que é que esse artigo quis dizer aí pra gente? Olha só, um determinado servidor, seja ele um policial penal, seja ele um outro servidor aqui, tá? Seja ele um servidor da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele comete um ato. Ele comete uma conduta, tá certo? Uma infração de um dever, uma violação de um dever. Tem lá um dever que ele tem que cumprir e ele viola esse dever. Por conta desse ato, por conta dessa conduta que esse servidor comete, ele poderá responder de forma civil, tá? Ou seja, na esfera civil, ele poderá responder também na esfera administrativa e também na esfera penal. Então, por conta de uma única conduta, por conta de um único ato, ele poderá responder cumulativamente nas 3 esferas. É cumulativamente, professor? Cumulativamente. Vamos anotar de forma cumulativa. Por mais que a gente saiba que as esferas elas sejam independentes, mas um único ato pode cumular aqui uma responsabilização do servidor nas 3 esferas. Portanto, vamos imaginar a seguinte situação. Professor, dá um exemplo para ficar mais fácil. Um determinado servidor, ele pilota lá a viatura da Secretaria de Administração Penitenciária e aí ele, de forma dolosa, ele faz uma colisão nessa viatura.
E aí ele vai responder de forma cível, tá? Se for comprovado o dolo, ele vai responder de forma cível, ou seja, ele vai ter que ressarcir o Estado pelo aquele dano que ele causou. Ele poderá responder também de forma administrativa por esse ato que ele cometeu. E se for comprovado, né, que ele cometeu algum tipo de crime, ele também pode responder na esfera penal. Então, por mais que as esferas elas sejam independentes, ele poderá responder nas três de forma cumulativa, nada impede. Então, fique muito ligado nisso também, que a sua questão de prova poderá trazer aí dizendo que ele não responde nas três esferas, mas pode sim cumular aí por conta de um único ato as três esferas, tá certo? Então, vamos dar uma pausa por hora, tá? E nos próximos blocos vamos trazer o restante dessa lei complementar. Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.